Aos 15 anos de idade eu estava fazendo uma coisa que poucas pessoas fazem em suas vidas. Eu estava fazendo aulas de teatro. Eu não era uma pessoa tímida, eu gostava de falar, eu sempre fui muito sociável, só que eu fazia as aulas de teatro porque eu adorava o mundo do cinema. Eu pensava que quando eu crescesse eu ia ser um ator, eu ia conseguir atuar em filmes, eu queria gravar filmes, e essa ideia para mim era magnífica, então por isso que eu comecei a fazer teatro. Eu fiquei 3 anos fazendo aulas de teatro vocacional, e quando foi o momento de eu ir para o teatro profissional, ou seja, pagar um curso profissionalizante para eu poder tirar meu DRT e conseguir atuar, eu me deparei com a triste realidade do preço das coisas, né? Eu percebi que ia ser muito caro para fazer aquilo, eu não tinha nenhum serviço ainda na época e eu não queria trabalhar para ganhar um salário mínimo e metade do salário ser o preço do curso de teatro. Eu pensei em fazer dinheiro de uma outra forma para conseguir pagar a faculdade de teatro de uma vez por todas, assim, tipo, numa lapada só. Se eu não me engano, na época eu tinha feito o cálculo, era 22 mil reais para eu poder pagar tudo, e eu, inclusive foi assim que eu comecei a empreender. Eu percebi que para eu ganhar 22 mil reais em menos de um ano, eu teria que vender alguma coisa. Então eu comecei a vender coisas para pagar a faculdade de teatro, só que daí eu me apaixonei pelo empreendedorismo e larguei o teatro. Por que eu tô te falando isso? Porque dentro do teatro eu aprendi uma coisa que eu ia usar para toda a minha vida aqui no marketing digital e que ia me ajudar a faturar algumas centenas de milhares de reais, que é o storytelling. É a forma de você criar narrativas, contar histórias, construir os seus textos, seus vídeos, anúncios e conteúdos. Lá no teatro, a gente tinha uma série de treinamentos diferentes, tinha várias gincanas, exercícios que a gente fazia para poder aprender várias lições. E uma dessas lições que a gente tinha que aprender era sobre como fazer uma série de ações acontecerem do nada ali, transformar um objeto em uma coisa totalmente aleatória. E como que funcionava isso? A gente tinha que imaginar que nós estávamos vindo de um lugar, né? Ou seja, você imagina um palco de teatro, tem as duas coxias, né, que são as cortinas, você sai da cortina, tem o centro do palco, no centro do palco vai ter um objeto, você tem que interagir com esse objeto e depois você tem que sair do palco pelo outro lugar. Então, como que funcionava? A gente tinha que imaginar que a gente estava vindo de algum lugar, tinha que interagir com o objeto que estava no centro do palco e depois tinha que sair fora de ação. Era basicamente esses 3 pontos. E esses 3 pontos, eles constroem uma narrativa para sua história. Como que isso funciona? Você vindo de um lugar significa que dentro da sua narrativa você vai mostrar o ponto inicial, um ponto de partida, o ponto que vai dar início àquela ação principal, que é a que está no meio do palco. Essa ação no meio do palco, quando a gente estava lá na aula de teatro, eu tinha que pegar, por exemplo, esse fone aqui e transformar ele em alguma coisa aleatória. Então eu poderia transformar ele num telefone e atender ele, eu poderia transformar ele em uma arma e fingir que eu estava numa guerra. E depois que eu interagia com esse objeto, eu tinha que sair de cena, ou seja, alguma coisa ia acontecer para que eu pudesse ir embora, e aí o outro aluno ele ia vir e fazer esse mesmo processo. Então o que acontece? Eu tinha que imaginar que, por exemplo, aqui eu falei do caso do fone aqui, que eu estava numa guerra. Então eu tinha que imaginar que eu estava vindo de algum lugar. Talvez eu estivesse correndo de uma explosão que acabou de acontecer. No meio do palco tinha uma arma. Então eu estava vindo de uma explosão, eu estava desarmado, aí eu chegava, pegava a arma, pulava, atirava no cara que estava me metralhando, passava o cara, mandava ele de arrasta pra cima, e aí depois eu podia ir arrastando, cambaleando e sair do palco. Simples assim, uma estrutura de storytelling. Eu poderia ter dado um exemplo melhor, mas, cara, esse foi o que veio na minha mente. Quando a gente fala de marketing e produção de conteúdos e anúncios, a gente pode utilizar essa mesma estrutura de storytelling de 3 pontos para gravar qualquer coisa. Porque você pode trazer uma informação de onde você está vindo ou o que está acontecendo, que vai justificar a ação que você está tomando, e essa ação vai levar a pessoa a fazer alguma coisa. Então vamos pegar como exemplo aqui você criar um conteúdo, você criar um anúncio ou algo do tipo. Vamos supor que você esteja vendendo um treinamento de criação de conteúdo. Pode ser isso daqui, né? Já que a gente está falando sobre criar conteúdo. Eu posso começar o meu anúncio, eu posso começar o meu conteúdo falando da seguinte forma. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu que estava tentando criar conteúdo no digital e ele estava com um problema muito sério. Então, esse foi de onde eu vim. Eu estava conversando com um amigo, foi de lá que eu vim, foi daqui que minha história começou. O meio é onde a ação acontece, as coisas vão se desenvolver, é a trama. Nessa conversa, meu amigo estava me falando dos problemas dele e eu identifiquei uma coisa que realmente faz muito sentido e era o principal motivo pelo qual ele não estava conseguindo criar conteúdo da melhor forma possível para ele. Ele estava errando
na consistência das postagens. E isso me fez perceber uma coisa muito importante. E tipo, esse é o desenrolar da história. É a ação que acontece ali no meio. O que você fez? Eu comecei a produzir conteúdo de forma consistente. Esse conteúdo, ele foi cada vez sendo entregue para mais pessoas e foi através dessa consistência nas postagens que eu tive mais resultados. Quando eu falei isso pro meu amigo, uma coisa mágica aconteceu. E aí você vai encaminhar para o final da história, que é para onde você quer levar isso. Para onde eu quero levar essa história, por exemplo? Eu posso levar essa história para um produto, eu posso levar essa história para o meu perfil, eu posso levar essa história para a pessoa se inscrever no meu canal. Então, uma coisa mágica aconteceu. Eu falei isso para o meu amigo, em menos de 30 dias que ele seguiu a consistência que eu sugeri para ele, ele teve determinado resultado. E isso me leva a crer que provavelmente para você o mesmo possa estar acontecendo. Então, se você quiser aprender a construir conteúdo, se você quiser aprender a criar narrativas para o seu negócio, se inscreve aqui no canal para você receber os próximos vídeos. Enfim, poderia terminar esse vídeo aqui, mas eu só estou usando esse exemplo aqui para que você entenda que você não precisa de muitos elementos ou você não precisa dessa coisa muito chique de storytelling para você criar bons anúncios, você criar bons conteúdos. Só pense em 3 pontos. Uma justificativa de onde você está vindo, de onde veio a sua ideia, uma ação principal, o que aconteceu ali, o que mudou a sua percepção, o que você resolveu, o que você percebeu sobre aquela situação e para onde você vai levar isso, para onde você está indo. Você quer levar isso para sua página, para o seu Instagram? A finalidade desse conteúdo era só dar um insight para a pessoa, é isso, e segue o perfil para saber mais? Esse é o seu futuro, é o caminho que você quer entregar para a pessoa tomar uma ação. É simples assim. A parte de storytelling, a gente tem muitas formas diferentes de construir uma narrativa. Essa é uma delas. Essa acredito que é a mais fácil de todas. E se você assistir esse vídeo agora sabendo dessa informação, você vai perceber que eu usei essa estrutura no vídeo inteiro. Eu falei sobre o teatro, então eu vim da minha história do teatro. Alguma coisa aconteceu aqui no meio. O que é? Eu te ensinei algo que mudou a minha forma de produzir conteúdo. A justificativa era o teatro. E agora a gente vai para o final. Para onde que a gente vai com isso daqui? Eu estou produzindo conteúdos diários aqui no canal. Esse é um canal novo e eu só vou falar sobre estratégias de marketing, venda e negócios para você conseguir vender mais e escalar sua operação, seja de serviços, produtos digitais ou mentorias. E eu quero que você se inscreva nesse canal para você receber esses conteúdos, para que eu possa te ajudar a vender mais. Tudo que eu vou compartilhar aqui é tudo que eu aprendi em 6 anos vivendo do marketing digital. Porque se você ainda não me conhece, o meu nome é Luke, já trabalho nesse mercado de marketing digital há mais de 6 anos, já fiz algumas centenas de milhares de reais e agora eu estou produzindo conteúdos diários para ajudar outros empreendedores e empresários a conseguirem ter mais resultado aqui no digital. Então, se esse vídeo fez sentido para você, a primeira coisa que você vai fazer é se inscrever nesse canal e a segunda é utilizar essa estrutura de storytelling para você produzir seus próximos conteúdos. Isso aqui basicamente foi uma aula rápida, muito rápida, sobre storytelling para você conseguir produzir conteúdos e anúncios muito melhores. Testa aí, me fala o que você achou também aqui nos comentários, se isso fez sentido para você, que vai ser um prazer saber se isso de fato é um assunto que te interessa, se esse é um assunto que eu posso falar mais, porque eu posso trazer até outras estruturas de storytelling aqui para você, existem milhares. Eu vou ficando por aqui, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.